Bom, hoje a gente recebe Ivana Arruda Leite, lançando Alameda Santos. Ivana, seja bem-vinda. É um prazer te receber. Obrigada. Prazer é meu. Bom, Ivana, Alameda Santos. Vamos começar. Esse livro, a primeira palavra que eu li sobre ele é que era um livro para ser ouvido e não para ser lido. O que isso quer dizer? E como que surgiu a ideia desse livro? Qual que é o cerne dele? Esse livro, ele se divide em 9 capítulos. Cada capítulo é um ano, de 84 a 92, onde a protagonista ela grava uma fita todo ano, entre o Natal e o Ano Novo, contando como foi o ano dela. Tá? E isso se repete. Então, é por isso, vem daí a oralidade, né? Porque seria a transcrição das tais fitas. Só que as fitas existem, entendeu? Não todas, mas eu, em 84, exatamente, entre o Natal e o Ano Novo, exatamente, tinha levado um tremendo pé na bunda, peguei um gravador, uma cerveja, me embebedei e gravei, xingando o tal do menino que tinha me feito sofrer e querendo me matar. Então, era uma fita de despedida, fita suicídio, né? de suicida mesmo. E daí eu começo a fita falando: boa noite, senhoras e senhores. Quer dizer, uma suicida que pressupõe uma plateia. Daí eu fui bebendo e dormi, esqueci de me matar, depois que eu tinha feito a minha catarse. Ok, e esqueci o assunto. No ano seguinte, eu já estava bem melhor, apaixonada por um outro cara, gravei uma fita. Só que, quando eu fui pegar a fita, acredite se quiser, eu peguei a fita do ano passado para gravar em cima. Tinha esquecido. Daí que eu falei, gente, eu já tinha feito isso ano passado. Peguei, guardei a do ano passado, gravei a entusiasmadíssima fita de 85 e pronto. Tá? E daí isso virou um ritual. A cada final de ano, com cerveja, ou com uísque, ou com vodka, ou quem fosse, eu gravava uma fita contando do meu ano. Claro que não existem as 9 fitas, tá? Existem algumas dessas. Claro que eu não vou falar quais são as verdadeiras e quais são as falsas. E guardei essas fitas comigo. Tá? Nunca pensei em fazer disso um livro. Eu sou amiga de muitos escritores, eu adoro cozinhar e vivo dando almoços na minha casa para turma. E daí, num desses almoços, lá por 2010, sei lá eu, estava Marcelino, Joca, Marçal Aquino, um monte de gente, depois de uma feijoada, depois de muita caipirinha. Falei, gente, vocês querem ouvir uma coisa? Uma fita que eu gravei uma vez e pus. O Marçal falou, Ivana, isto é um livro pronto, você só precisa passar isso para o papel. Eu nunca tinha pensado nessa hipótese, eu só mostrei porque estava bêbada e para a gente dar risada, porque eu acho barato, né, a ideia. Daí eu comecei a ficar encanada que isso daria um livro. Daí eu transcrevi literalmente as fitas, num primeiro momento, e daí eu brinquei de fazer literatura em cima. Tá? Então, as fitas existem até hoje. Eu pus para CD, porque senão elas teriam desmagnetizado já. E, então, é o meu livro de maior cunho autobiográfico. Tá? Embora eu não seja exatamente aquela pessoa, embora tenha muitos pontos em comum com ela, né? Ela nem tem nome no livro, as pessoas estão todas com nomes modificados. Agora, tem coisas que eu fiz questão de preservar, por exemplo, os fatos históricos, entendeu? E até recheei com mais alguns,
para dar a ideia mesmo desse panorama. Isso eu acho, na verdade, o melhor do livro, sabe? Não são nem tanto os casos da fulana e a vida dela, mas um retrato que eu faço da São Paulo do final dos anos 80 ao começo dos anos 90, que eu acho que foi uma época muito específica, muito típica, foi o último período de desbunde que aquela cidade viveu, né? Porque depois disso vem AIDS, depois disso vem politicamente correto, vem um monte de camisas de força, mas até então não, entendeu? No final dos anos 80, era a gente na rua pedindo feliz pelas diretas já, feliz com a redemocratização e transando muito, enfim, foi o canto do cisne. A personagem, a gente vê que o que ela vive assim, é um desbunde mesmo, a palavra é essa. Assim. E isso meio que se identifica com o momento que o país vivia. Assim. E a gente vê que as coisas objetivas para essa personagem, às vezes elas são deixadas um pouco de lado. Assim. E isso eu achei bonito, assim, a coisa da dedicação, no caso, à arte, que ela vai acabando descobre que vai ser escritora, assim, depois de muito tempo. Mas isso é uma atitude um pouco rara, assim, esse deixar de lado as coisas objetivas. Você vê isso era uma característica daquela geração que viveu aquele momento histórico, essa dedicação intensa a uma coisa que pode ser utópica ou não, essa coisa da arte. Uhum. Não sei, aí eu acho que era uma característica desta personagem, né? Porque tinha gente que estava mais envolvida com a política, por exemplo, se bem que não era uma época, já todo mundo já tinha sido preso, já tinha voltado. Não sei se a arte comovia tanto as pessoas naquele momento. Eu acho que essa característica faz parte da minha história, né? Porque eu escrevo desde que eu tinha 14 anos, quer dizer, uma vida. Hoje eu tenho 62 e passei 40 anos, praticamente, tentando ser publicada. Que eu só fui publicar o meu primeiro livro quando eu tinha 51 anos. Então, a luta por ser... para ter leitores, para ver meus livros na livraria, para levar ao público coisas que eu escrevia, se confunde com a história da minha vida. Agora, não sei se era exatamente assim para as pessoas. Você fala um pouco da dificuldade que foi se tornar escritora, que só conquistou a publicação, na verdade, com 51 anos. Né? Você acha que hoje, para quem começa hoje, para um novo escritor, o cenário é outro, é mais fácil ser publicado, é mais fácil ser lido, porque não basta ser publicado. É verdade. Hoje é muito mais fácil, muito mais fácil. Hoje, qualquer pessoa, digamos, nem com intenções de se tornar escritor, mas qualquer pessoa é capaz de divulgar seus textos, independente da qualidade, num blog, por exemplo, que não custa nada. Você abre o blog, põe lá seus pensamentos, seus delírios, seus poemas, contos, enfim. E vai ter leitor para te ler, para te tacar ovo ou para te aplaudir, entendeu? E, no meu tempo, não tinha nada disso, né? Era o velho caminho de escrever, mandar para o editor, esperar a resposta, enfim. Então, hoje, isso pela internet, mas mesmo se você quiser publicar hoje um livro impresso, é facílimo, certo? Tem editoras em cada quarteirão, independentes, está muito mais barato, enfim. Ser lido são outros 500, né? É o que a gente conversava vindo para cá. A divulgação é pouquíssima, tem pouco espaço para você entrar na prateleira das livrarias, enfim, mas aí já é um segundo momento da história. Eu acho que você juntar seus amigos e leitores em torno do seu blog já é muita coisa, né? Hoje ninguém mais fica angustiado porque tem coisa na gaveta.
A gaveta hoje é uma janela para o mundo, né? Bom, a gente sabe que tem trechos aqui que são de fitas realmente gravadas por você e que trazem coisas da sua vida que, de fato, aconteceram. E pessoas conhecidas, amigos, familiares, leram isso e vão continuar lendo. E como que foi essa relação? Alguém se identificou? Alguém se sentiu incomodado? Como que é essa coisa de fazer ficção em cima da realidade quando se tem outras pessoas vivas aí também envolvidas? Eu me lembro uma vez, na Flip de 2004, eu fui, e o Amos Oz, que é um escritor israelense que eu adoro de paixão, ele estava lá. Ele e a Nadine, que é uma outra escritora maravilhosa, que já ganhou Nobel e tal. E, num papo deles, eram só os dois conversando, uma das palestras. E ela brigava com ele, porque eles são amigos há muito tempo, e ele nunca escreveu a biografia dele ou algo mais. Por mais que ele tenha escrito, não lembro. Não. Ela cobrava que ele nunca escreveu a época que ele esteve na guerra. E ele falava que não podia, porque envolvia muita gente. E a Nadine falou besteira. Ninguém se reconhece nos livros. Você pode escrever sobre quem você quiser, que a pessoa não vai achar que é ela. É mais ou menos isso. Eu escrevo sobre mãe, sobre pai, e a minha mãe lê e acha o maior barato, entendeu? Graças a Deus, as pessoas têm um mecanismo que faz com que elas separem, entendeu? A minha filha, ok, existe uma filha de verdade, e aí tem uma filha, mas em nenhum momento ela se sente devassada, por exemplo, entendeu? Tanto é que, como esse livro é muito autobiográfico, claro que a primeira pessoa que leu foi ela, e claro que eu não lançaria se ela não tivesse me autorizado. Mas em nenhum momento, entendeu? A nossa vida é a nossa vida, a nossa intimidade é a nossa intimidade. No entanto, existe uma coisa aí que se chama o quê? Magia da literatura, que faz eu faço isso, entendeu? Eu consigo me separar da Ivana, autora de uma personagem que as pessoas podem até me confundir com elas. Não só nesse livro, entendeu? A maioria dos meus contos, se você for ler, você vai falar, nossa, sabe, são coisas da vida da Ivana. Mas não são coisas da vida E você da Ivana. nunca se sentiu devastada também? Não. Eu entrego até onde eu quero, é um processo totalmente consciente, racional, e existe uma ferramenta, um meio de expressão que se chama literatura. Eu faço uso deste meio de expressão para me colocar no mundo, para expressar minhas verdades, para contar coisas, causos e emocionar as pessoas. Agora, existe um outro nível de intimidade dentro de mim que eu continuo preservada, que eu não me sinto devassada em nenhum momento. Eu acho que seria uma violação, entendeu? Se eu me visse ou se eu me entregasse nessa medida que as pessoas imaginam que eu esteja me entregando. Esse livro, ele tem o pano de fundo, que é um pano histórico, e que ele é muito importante nesse livro. Como que foi feita a decisão do que entraria desse momento histórico nesse livro? Isso já estava nas fitas? Foram coisas que te impactaram naquela época? Ou é o seu olhar olhando para trás? Muita coisa estava, muita coisa, principalmente coisas de televisão, música, essa parte mais cultural, filmes, tinha bastante coisa. Agora, essa coisa mais detalhada da política, dei uma boa pesquisada. E depois selecionei o quê? O principal, tinha um material vastíssimo, que me doeu cortar cada um dos fatos que não coube aí. Mas, enfim, foi priorizando, né, a importância, o que tinha a ver com a história, ou a pertinência daquela coisa naquele momento. Foi isso.
E é a história de uma mulher, que não tem nome, mas é uma mulher, e que viveu, aqui no livro é de 84 para 92, né? E a mulher é uma coisa recorrente, assim, é um gênero recorrente na sua literatura. Como que é essa mulher que a Ivana Arruda Leite escreve e traduz nos livros, assim? Olha, eu escrevo prioritariamente sobre mulheres, mas não quer dizer que eu só escreva sobre mulheres, né? O meu próximo romance, o protagonista é um homem, pela primeira vez. Mas eu acho que as minhas mulheres têm uma coisa em comum, que elas são bravas, elas são bastante neuróticas, elas são meio debelês. Apaixonadas, né? Muito apaixonadas, muito exageradas, levam porradas, mas elas dão muita porrada também. É uma mulher que é ferida, que muitas vezes é humilhada, machucada, mas revida. E se vinga e procura revidar a altura. Eu não gosto de literatura dita feminina, né? Principalmente aquela que faz da mulher uma coitada, que acha que a dor da mulher é maior do que a dor do homem, que ela merece muito mais a nossa solidariedade. Eu acho que a dor humana é a dor humana, entendeu? Sofremos todos, estamos todos no mesmo barco. Não levanto bandeiras tipicamente feministas, entendeu? Meus livros nunca você vai achar coisas, sei lá injustiças sociais que a mulher sofre, eu sei que sofre. Só que esse não é o meu foco. Eu gosto de colocar o sofrimento existencial da mulher que está dentro de casa, da mulher que ama sem ser amada. A minha história, entendeu? A minha história foi sempre uma história muito mal sucedida de amores, principalmente, né? Então, manancial para contar, eu tenho de sobra. Só que o que me salva, me salvou e me salvará é o humor. Então, eu acho que quando você vê a sua própria vida ou a sua própria infelicidade com um olhar salvífico do humor, você ganha asas e se sente forte, né? Então, eu gosto de transformar a mulher pequena, sofredora, a mulher feia, a mulher gorda, a mulher bêbada, numa heroína, entendeu? Seja ela do jeito que for. A gente repara esse humor, sim, que a história dela é muito trágica e confusa, às vezes. E tem esse humor que, em momento algum, essa história é pesada para quem lê. E, de alguma forma, o fato de gravar essas fitas, o fato de escrever esse livro, isso trouxe alguma ordem para o caos que você vivia? Porque se a história foi essa, a sua história de vida foi uma confusão, assim. Gravar essas fitas, de alguma forma, te resolvia, te organizava internamente? Uhum. Sim, sim. E foi muito importante isso enquanto recurso terapêutico, se bem que o tempo todo aí eu fiz análise, né? Eu conto aí a minha saga com os analistas. O livro é dedicado ao meu analista e é o único que está com o nome verdadeiro. E eu acho que a análise me salvou, sabe? Mais do que a literatura. E claro que, para consertar esse caos onde eu me meti, eu precisei de uns 17 anos de divã, bem deitadinha, para falar, agora eu superei, agora eu estou mais ou menos inteira, então agora eu posso fazer literatura em cima disso. Entendeu? Eu acho que não dá para você tentar escrever em cima de um conflito não resolvido. Só quando você consegue dar risada da sua desgraça, ou seja, vê-la de fora, não é? É que você pode fazer o que você quiser com ela. Livro, peça de teatro, enfim. Eu acho que a arte ela é a transcendência da dor e não a transposição da dor.
Como que foi esse caminho, esses 51 anos, até ser publicada? Como é que foi ser uma escritora, mas não poder exercer esse ofício? Era frustrante às vezes, mas a cada não que eu recebia, ok, doía um pouco, mas logo eu me reerguia e logo eu nunca parei de escrever, né? Esse é o mistério, porque uma pessoa que recebe tantas negativas era para já ter desistido, fala a verdade. Mas não sei o que me movia, talvez uma necessidade mesmo introspectiva de botar tal ordem no caos, quando a literatura era meu único recurso. Então, eu sempre fui muito imaginativa, muito fantasiosa, mas... O que você perguntou? Eu esqueci o começo. Como que foi passar 50 anos como Tá. escritora sem exercer? Isso, então. Daí, às vezes, eu desanimava e, às vezes, eu me animava. Porque daí vinha uma ideia nova de um conto, eu ia lá e falava, não, este está bárbaro, maravilhoso, vou mandar de novo para o editor. Mandava, e assim foi. Até que, aos 50 anos, eu fui apresentada para o Marcelino Freire, ele leu, gostou, levou, e em 6 meses eu estava com o meu primeiro livro de contos na praça. Você começou a escrever com quantos anos? 14, 15 anos. Então, você tem esse tempo todo de material guardado. Sim, nem tudo presta, né? Aliás, a maioria ali era irrecuperável. Mas muita coisa eu tenho. Eu tenho contos inéditos até hoje. Até hoje. Você ainda publica coisas antigas? Já publicou? Todo o meu primeiro livro e até boa parte do segundo são coisas, a maioria, coisas muito velhas. Muito velhas. Coisas assim de 20 anos. E hoje ainda tenho contos inéditos. Enfim, mas você sabe que até na literatura tem moda, né? E agora o conto está fora de moda. Agora a moda é romance. Quando eu apareci, para minha sorte, lá em 2001, o conto estava estourando, bombando. Então, deu sorte, porque a minha produção era só contos até então. Foi quando eu lancei o Falo de Mulher, o Ao Homem que Não Me Quis. Depois tinha um antes ainda, que chama Histórias da Mulher do Fim do Século. Hoje, eu quero muito reeditar esses livros de contos, porque eles estão esgotados. Não é que, se você pedir, a editora manda. Não existe mais nas editoras. Então, eu estou batalhando por uma reedição, né? E, ainda que seja num volume único, dos meus 3 livros de contos. Depois dos contos, escrevi um romance, que é o Hotel Novo Mundo, que foi finalista do Prêmio São Paulo e tal, bem legal, e nada autobiográfico. Depois veio esse, e o próximo também. É bem light, não tem nada a ver com a minha biografia, acredite se quiser. Estou mentindo. Quanto tempo você levou nesse livro, trabalhando? Esse, acho que foi 1 ano, desde ter a ideia, começar a transcrever e tal. 1 ano e pouquinho. Você tem um processo fixo, determinado, depende de cada livro? Como que você escreve em casa? Assim, Depende de cada livro. Depois do Alameda Santos, o Alameda mexeu muito comigo, porque eu nunca tinha escrito assim algo tão escancaradamente colado na minha realidade. Então, me deu uma crise, tipo, não quero mais escrever, esse negócio já enjoou, enfim. Acho que foi um pouco demais, entendeu? Mexer em coisas tão velhas, né, nessa altura. Daí eu fiquei 1 ano e meio sem escrever. Até que, há 1 ano e meio atrás, começou a brotar de novo a vontade. Daí eu falei, mas eu vou para um caminho bem diferente. E fui para o meu primeiro romance masculino, que é o próximo. Nesse livro, a personagem, a gente vê que ela tenta ocupar a vida dela, tenta encontrar sentido
em várias coisas. Às vezes na religião, que ela, às vezes ela vai para o candomblé, às vezes ela vai para a renovação carismática. A gente vê isso muito também nas relações dela, com os namorados, com o Charles, que é quase um vício, né, que isso dura a vida toda. E relações muito danosas também com o Charles. É sempre briga, problema, e ela, a cada vez que eles voltam, ela acredita como se tudo fosse perfeito, de agora para sempre vai ser tudo ótimo. Isso é uma coisa, eu imagino que seja sua, já que tem um quê de autobiográfico aqui, mas também é uma coisa do ser humano, da mulher. Assim, como que você vê essa questão da busca e, principalmente, nessa personagem, assim, dessa busca, às vezes, ela se auto-vitima, assim, ela causa mal a si própria? Eu acho que não fui a primeira nem a última mulher a sofrer desta doença altamente perniciosa, se não letal, que as pessoas têm mania de chamar de paixão. Isso é doença, entendeu? Em último grau. Você precisa se curar desse amor que você acha o maior amor do mundo. Isto é doença. Você vai demorar uns 60 anos para acreditar no que eu estou falando. Mas, enfim. E eu acho que aí foi o caminho da terapia. Entendeu? Sem análise, você não sai desse processo vicioso de procurar amor para se destruir. Para se destruir, na verdade. Né? Espero que seja útil, entendeu? Para mulheres que sofrem desse mal. Não são poucas, não são poucas. Sei lá, não teria outro conselho a não ser vá procurar um médico de cabeça, porque ou vá fazer ginástica, ou vá, sei lá, vá beber, mas não faça de ninguém a sua tábua de salvação. E muito menos de pessoas mais doentes que você ainda, que é o que acaba acontecendo. Você acha que essa inquietação ela é uma das razões para você se tornar escritora, ou para insistir tanto na literatura até conseguir? Eu acho que sim. Eu acho que os meus amores, sempre tão errados, tão mal direcionados, eles e um grau de introspecção muito grande, me faziam ficar em casa, refletindo, chorando e tendo que me expressar de alguma forma. Ou eu ia cantar, o que eu ia fazer? Qual é a melhor atividade para um cara solitário, introspectivo, que está sofrendo, se não escrever? Eu sempre digo que literatura é o caminho mais adequado para os lelé da cuca, né? E todo escritor foi criança esquisita. Porque as crianças sadias, elas estão na rua jogando bola, com amiguinhos, entendeu? A criança reflexiva, introspectiva, com tendências a ver as coisas por um ângulo diferente das outras crianças, elas adoram ler desde muito cedo, elas têm no livro o melhor amigo e elas gostam de escrever. Aí ela descobre que ela tem um mundo ao seu dispor, entendeu? Que ela não precisa conversar com a mamãe, nem com o papai, nem com a amiguinha, nem com ninguém, porque ninguém entende ela, mas, no papel, o papel aceita tudo, ela pode delirar. E isso vira um vício. Né? Se a pessoa é do ramo, isso vira um vício, e na adolescência, e se ela lê muito também, ela começa a ter um juízo crítico sobre o que ela escreve, a literatura escrita dela começa a se apurar, né? Senão vira um diário, ok, é um caminho também. Mas, se ela é devota da boa literatura, ela vai começando a inventar em cima da história dela, e esse eu acho que é o caminho do escritor. Entendeu? Isso valeu para a minha infância, para a minha adolescência, para a minha maturidade.
A literatura é um grande consolo dos solitários. Você já tinha, na família, alguma influência literária? Nenhuma, nenhuma. Meus pais não são, nem tiveram grandes estudos. Na minha casa nunca teve livros. Foi tendo, mas eles sabiam o valor da leitura, né? Tanto é que, com 8, 9 anos, eu ganhei a coleção completa do Monteiro Lobato. Aí eu me apaixonei por ele, li tudo desbragadamente, e daí já comecei a inventar minhas histórias. Então, e daí comecei a pedir outros livros, e eles sempre me deram. Enfim, me incentivavam no sentido de comprar, mas nunca vi, não segui exemplo dos meus pais. E tanto é que eu tenho uma filha que não gosta de ler. Não gosta de ler. Ela é produtora cultural, agitadíssima, super do meio das artes, fez dança, enfim, uma menina que convive com artistas e tal, mas literatura não é o xodó dela. Claro que ela lê meus livros, ela lê todos, mas quando ela fala, mãe, adorei tal livro, você ajoelha, porque aquilo é precioso, entendeu? Mas não é uma apaixonada por literatura. Na literatura, e com o advento agora da lei de incentivo à cultura, para o escritor também literário abrir um espaço maior? Sempre a gente acha que tem uma turma que está privilegiada, né? E, como eu estava falando, hoje, com a internet, a coisa está mais democrática. Sim. Todo mundo pode botar a cara no mundo, mas tem aqueles mais iguais que os outros, né? Sim. A lei vale para todos, mas tem uns que são mais iguais que os outros. Então, sempre vai ter escritor reclamando, entendeu? Agora, por exemplo, Feira de Frankfurt, 70 escolhidos. Claro que os 2.000 que não foram escolhidos ficaram com dor de cotovelo e meteram a boca, entendeu? Mas, enfim, faz parte. Amanhã eu vou para uma outra feira, quem for para Frankfurt não vai, e daí falam que não, é privilégio, é proteção. Mas está ficando mais democrático. Deixa eu dar mais uma pitadinha. Pois não. Porque é o seguinte, presume-se que quem conseguiu aprovar um livro na Lei de Incentivo à Cultura, aí ele tem a chancela ou da Prefeitura, ou do Estado, ou da Federal. Aí, com essa chancela, ele vai procurar possíveis patrocinadores. Isso você acha que facilita para os novos escritores? Não, não. Não é assim que funciona. Na literatura, não. Porque, assim, olha, os governos, hoje, eles abrem concursos, tá, de bolsa para dar o incentivo. E isso não é para um ou dois, isso é para muitos. O PAC, por exemplo, lá em São Paulo, chamava PAC, agora chama outro nome, porque não é o PAC da Dilma. Mudou de nome, eu não estou lembrando. Mas você se inscreve, você manda seu projeto, centenas de autores ganham. A Bolsa da Petrobras, você manda lá o teu projeto, centenas de autores ganham. Não é mais uma coisa tão reduzidinha, né? Todos os governos, quase, Minas, Porto Alegre, têm os tais concursos com incentivo do governo. Ok. Daí você vai lá, ganha, publica teu livro. Isso não facilita em nada num próximo projeto seu. Não facilita nem prejudica. Ok, eu te agradeço. Obrigado. Viu? Nada. Ivana, você foi lançada dentro de uma geração chamada Geração 90. Né? E a gente aqui está num evento sobre a nova literatura, que o que a gente chama de nova também é um pouco controverso. Assim. A gente tenta dizer que são os autores recentes. Né? Dentro desses autores recentes, seja dessa Geração 90 ou não, você vê algum ponto em comum entre eles? Então, eu apareci, né, como escritora, junto com a tal da Geração 90, que era comandada, no primeiro momento, pelo Nelson de Oliveira, que fez 2 antologias, que se chamava Geração 90. Eu participei da segunda, que era quando eu tinha acabado de entrar para a turma deles.
Foi muito controverso isso. Primeiro que é engraçadíssimo, porque eu já era muito mais velha que eles e fui tida como da nova geração aos 50 anos. Hoje eu ainda sou tida como pertencente à nova literatura brasileira com 62. Enfim, vantagem para mim, né? Nova no sentido de que surgiram, quer dizer, todo mundo de Machado de Assis para cá é novo, né? Os que estão vivos são novos, tá? Vamos combinar. Fora o Veríssimo, fora os Ilustríssimos. Enfim, acabou sendo um título que, você tem razão, é meio esquisito. Mas do que chamaríamos os escritores contemporâneos, né, onde cabe pessoas coroas e meninas de 20 anos que estão aí se lançando, fazendo um tremendo sucesso. Mas, enfim, a pecha da geração nojenta, como se fala, tem gente que, ainda nos privilégios que ele estava falando, nossa, foi uma época que a gente ganhou muito destaque da imprensa e tal, então, quem não era da geração nojenta nos chamava de geração nojenta. Mas, claro que hoje, 12 anos depois, 11 anos depois, cada um tomou seu caminho, não existe mais o tal do clube, né? E, embora muitas amizades permaneçam, tomamos ainda cerveja juntos, somos amigos, alguns, mas o meu caminho foi para um lado, do Joca para outro, Marcelino para outro. Marcelino é todo agitador cultural e promove eventos e faz a balada literária. O Joca foi para teatro, por exemplo, escreveu uma peça agora e está se despontando como um grande romancista. Eu estou aí meio nos contos, meio nos romances. Cada um acabou tomando o seu rumo. Fazemos todos uma literatura contemporânea. E essa literatura contemporânea que você faz, ela tem alguma preocupação, a gente falou aqui também da questão das mulheres, tem alguma preocupação em retratar a mulher de um tempo, ou o sujeito contemporâneo, ou de alguma época, sei lá, dos anos 80, o que seja? Acho que sim. Também, lembrando das críticas, né, geralmente os críticos falavam assim, no começo dos anos 2000, que os jovens autores, ou os autores contemporâneos, só escreviam sobre bandidos, favelados e marginalidade, e, enfim, era uma marca lá, do começo dos anos 2000. O homem fragmentado, a sociedade pulverizada, relações destruídas. Essa foi uma marca grande, né, da passagem do século ali. Eu acho que hoje as coisas já estão ficando mais humanas de novo, sabe? Vendo um livro como... Quer ver alguém que traça um caminho muito próprio e particular nesta fauna toda? É a Andréa Del Fuego. Ela ganhou um prêmio, o Prêmio Saramago, de imenso destaque. Ela faz uma literatura que ninguém mais faz hoje em dia, que é regional. O livro que ela ganhou se passa no coração de Minas Gerais, né, no mato. Hoje, se tem um traço que caracteriza a literatura contemporânea, é a urbanidade, né? Ela sai fora disso. E mais, o segundo romance dela, que acabou de sair, é literatura fantástica, que também ninguém mais escreve isso. Então, ela tem tudo para trilhar um caminho aí que ela, corajosamente, está seguindo, né, sem se deixar levar pelas modas. Enfim, eu acho que... Então, mas voltando ao traço de humanidade que eu volto a sentir, talvez as pessoas cansaram de escrever sobre esse homem destruído e estão juntando os caquinhos para reerguer um novo homem nessa segunda década do milênio, quem sabe? Quando você escreve, se preocupa em
passar uma mensagem, escrever uma história que diga alguma coisa, seja esse caráter de humanidade, de reconstrução? Eu me preocupo. Não que me preocupe antecipadamente, entendeu? Não estou na minha escrivaninha e falo, agora eu vou escrever um livro com preocupações humanitárias. Não é isso. Mas eu fico muito feliz quando o resultado final é isso. O Hotel Novo Mundo é o meu livro que as pessoas falavam muito deste caráter humano. É uma história de uma ricaça, lá no Rio de Janeiro, que um belo dia ela tem um casamento horroroso, um belo dia ela acorda, pega a bolsa, o documento e vai embora. Deixa o marido milionário lá, deixa tudo para trás, pega um avião, vai para São Paulo e vai parar numa pensão ali na região da Luz, que hoje é a Cracolândia, né? E, em uma semana, essa mulher reconstrói a vida dela, encontra o amor da vida dela, enfim. O que eu mostro? Que o povo riquíssimo e a alta sociedade do Rio estavam destruindo essa mulher, que conseguiu se reconstruir e refazer a sua vida e voltar aos seus valores lá de trás, no meio do ambiente mais hostil, no meio dos pseudo, né, bandidos e travestis, e, enfim, uma pensão na região da Luz de São Paulo. E todo mundo falava, que bacana, entendeu? O Hotel Novo Mundo, que é o nome do hotel, lá onde ela vai parar, era um lugar que tinha tudo para ser traçado como um lugar decadente, horroroso, e é onde ela se reencontra. Eu acho legal isso, entendeu? É um livro que eu gostaria de ler, de esperança, de... Esse novo que vai sair, também, ele tem um diálogo entre a periferia de São Paulo, um lugar muito pobre, que é um bairro que se chama Campo Limpo, onde eu trabalhei 20 anos da minha vida, e os Jardins, que é um bairro muito chique, muito de ricos. Enfim, e também acontece essa inversão, entendeu? As pessoas bacanas e de caráter estão todas no Campo Limpo e nos Jardins é aquele pega para capar. Não faço isso de propósito, não faço isso querendo provar que pobre é bom, não é nada por aí. Não é por aí. Só que acaba indo por um... Eu acabo pegando uma veia que eu acho bacana, sabe? Não tem só bandido no Campo Limpo, não tem só bandido na Estação da Luz. As pessoas são legais, estejam onde estiverem, né? E morando em São Paulo, você sempre morou em São Paulo, desde muito nova, né? Eu não nasci em São Paulo, eu nasci no interior do estado de São Paulo, em Araçatuba, mas com 8 anos eu fui para São Paulo e estou lá até hoje. E você sente esse retorno, essa volta à humanidade dentro da cidade? Você ainda, para escrever, visita esses lugares, sai à rua? E São Paulo está muito forte no seu livro, neste livro, como cenário. Você ainda vai à rua em busca dessa cidade contemporânea? Não, São Paulo não está se humanizando. Infelizmente, pelo contrário. Como a cidade está cada dia mais violenta, mais hostil, mais invivível, você se fecha cada vez mais e você precisa estar cada vez mais com seus amigos, na sua rodinha, entendeu? Infelizmente, é um mundo fantasioso, entendeu? Ai de quem for para a Estação da Luz esperando encontrar uma pensão que lhe dê abrigo, entendeu? É só no mundo da fantasia. Agora, você tem que achar recursos para sobreviver. É lá que você vive, né? Não tem jeito. Eu não moraria fora de São Paulo. Só que você acaba achando jeito. Eu, por exemplo, moro longe do centro nervoso da cidade, né? Moro numa rua que as pessoas vão e dizem, nossa, parece uma cidade do interior, embora seja muito próximo de tudo. Tem árvore, tem passarinho, entendeu? Você procura fazer de conta que você vive numa cidade humana, mas está muito
muito difícil. Muito. Aqui também, né, deve estar. Porque não tem cidade grande que escape hoje dessa sina. Você, durante o processo de escrita, você lê outros livros, outros autores? Tem algum de preferência que te inspira? Eu leio, se eu estou no começo da escrita, eu leio. Mas do meio para frente, que eu pego o embalo e fico querendo acabar e querendo ver aquela história desenrolar, eu não tenho cabeça para ler. Não tenho, não consigo. Daí os livros vão se acumulando lá do lado. E o que te influencia em termos literários? Tem algum autor que você identifica, que você busca, alguma característica? Olha, acho que já teve, né? Eu sou escritora graças a todos os autores que eu li ao longo da minha vida e que eu me apaixonei e que fizeram a minha cabeça. E aí vem desde o Monteiro Lobato até Machado de Assis, até Lígia Fagundes Telles, Clarice, pode citar todos, né? Júlio Cortázar, dos contemporâneos, adoro Amos Oz, Philip Roth, o Coetzee. Gosto muito, muito de ler e desses consagradões mesmo, desses que você lê e sai refestelado, sai de barriga cheia, né? Não sou muito hoje de arriscar, sabe? Eu vou mais no certo. O meu tempo é muito precioso. Eu adoro televisão, eu sou telemaníaca, eu cresci na frente da televisão. Então, a televisão, para mim, não só é minha distração, como minha fonte de pesquisa, minha fonte de personagens. Adoro televisão. Agora, quanto aos lugares que você falou um negócio engraçado aí, se eu ia nesses lugares... Bom, na Alameda Santos eu morei muitos anos, então, ok. Mas, na região onde se passa o Hotel Novo Mundo, nunca pisei, entendeu? Eu passava lá, porque a Sala São Paulo, você tem que passar, né? Ou quando precisava comprar alguma coisa na Santa Ifigênia, mas não conhecia aquela região. Um dia, depois do livro escrito, quase na revisão final, eu falei, não, gente, eu tenho que ir. Uma vez na vida, eu tenho que ir lá na Rua Helvétia, porque eu cismei que o hotel era na Rua Helvétia, olhando no guia. E daí, um dia, eu peguei o ônibus, fiz todo o trajeto lá, dei várias voltas no quarteirão e vim embora. É o máximo de pesquisa que eu fiz, entendeu? De in loco, né? Eu não sou escritora de pesquisar. E as mídias sociais? Elas te ajudaram de alguma forma a ser publicada? Te ajudaram a ser lida? Ainda hoje você faz uso dela? Olha, eu abri meu blog em 2005. E eu fui muito ativa no meu blog durante muito tempo, até que ele cansou. Eu acho que blog meio que esgotou. Enfim, pode ser que volte, né? Ele está lá, está vivo, mas publico a cada 2, 3 meses alguma coisa. O Twitter eu saí, porque é horrível, aquilo me deixa eriçada, é muita briga, é muita patrulha. E estou no Facebook. Facebook adoro, tenho 1000 amiguinhas lá, não sei se tem alguma aqui presente. E acho um clima gostoso de praça, de conversa na praça. O que não quer dizer que, de vez em quando, também não saiam umas brigas, mas, enfim, acho mais ameno o clima. Uso para divulgação, para chamar para eventos, para avisar dos lançamentos, para avisar de lançamento de amigos. Nunca fiz literatura na internet, nem no blog eu fazia, se bem que meus contos estão todos no meu blog. Vocês querendo vão lá, está tudo lá. Mas eu acho que isso rouba um tempo danado da gente, né? Eu vivo numa luta constante, porque é tempo que se esvai, tempo que poderia ser usado de melhor forma. Mas, enfim. A gente tem uma pergunta ali. Olha que coisa sensacional. Um paralelo, quando Roberto Drummond escreveu Hilda Furacão era uma menina que frequentava a alta sociedade de Belo Horizonte, era nadadora do Minas Tênis
frequentava o Automóvel Clube. Então, ela apaixonou por uma pessoa que não era da alta sociedade. Então, para vingar da família dela, ela foi morar na zona boêmia aqui de Belo Horizonte. Foi morar na rua Guaicurus, que era o baixo meretíssimo, tinha o hotel Montanhês Danças. Antigaço, isso, né? Entendeu? E a casa de bar do Montanhês era meu pai que dirigia. Entendeu? Então, eu estou achando um paralelo muito engraçado o que você está escrevendo do Hotel Novo Mundo, e parece muito com a história da Uda Furacão, depois virou seriado na Rede Globo, né? Então, eu estou achando muito bacana esse paralelo que você está traçando aí. Legal. Obrigada. Boa noite. Boa noite, meu nome é Júlio. Você disse que, quando daquela reunião com a turma de escritores, você mostrou sua fita, se não me engano, Marçal Aquino falou para você que aquilo era literatura, que daria um livro, né? E que você disse que ainda não tinha pensado nessa ideia, né? A minha pergunta é, quando é que você sabe que algo é literatura? Quando que um texto é um bom texto, literariamente falando? O que deve ter num texto que o torne boa literatura ou não? Nos seus textos e no dos outros, como é que você identifica isso? Essa pergunta é difícil. Quer dizer, é muito fácil você reconhecer, mas é muito difícil você traduzir em palavras. Nos meus textos, eu não seria capaz de te dizer, certo? Aí, o leitor que diga se gosta, se... Porque pode ser ótima literatura e você não gostar. Porque, além da qualidade literária, tem o seu gosto pessoal. Então, é um crivo, né? Cada livro que te chega ao coração, desses que você guarda para sempre, e fala, isso é legal, ele passou. Primeiro, ele alcançou um estatuto de literatura, e, segundo, você gostou. Porque tem muita literatura que eu sei que é consagrada e eu não consigo gostar. Por exemplo, do tal do Bolanho, insensado, endeusado, amado por milhões de gente, eu não consigo gostar. Pode ser que amanhã ou depois eu curta o Roberto Bolanho, por enquanto eu não me encontrei com ele ainda. Então, por mais que alguém diga, não, a Ivana é bárbara, olha, isso é alta literatura, você pode falar, não gostei. Mas, independente do seu gosto pessoal, tem um reconhecimento que fala, não, isso é bom. Entendeu? Eu só não faz meu estilo, mas tem um escritor por trás disso. Eu acho que uma característica legal, a primeira coisa legal para você decidir se é literatura ou não, é o texto te levar para dentro. Se você lê um livro, um conto, uma crônica de jornal, o que seja, e você consegue mergulhar dentro da cabeça daquele autor e se sentir fazendo parte daquela história que ele está te contando, o cara fez literatura. É um critério, não o único, mas eu acho um bom critério para começar. Nossa, eu sou a rainha de reescrever. Eu reescrevo milhões de vezes. Assim, incontáveis. Esse meu romance, só para citar um, que vai sair agora. Eu começo numerando, tá? Então, o nome do personagem é Fernão, então o nome do arquivo é Fernão. Fernão 1 é a primeira versão do livro. Fernão 2 é a segunda versão do livro. No Fernão 13, eu desisto de numerar. Hoje, eu acho que eu estou no Fernão 20 e poucos. Sinceramente, não é modo de dizer. Sinceramente. Eu jogo fora. E ponho coisas no lugar, né? Enfim, vou mexendo. Eu não paro de mexer. Eu acho que eu tenho um jeito mais burro de escrever. Eu não descobri outro, infelizmente. Mas os meus amigos fazem isso de maneira muito mais racional
entendeu? Eles conseguem fazer uma sinopse do livro antes de escrever. Capítulo 1, vou falar disso, capítulo 2, isso, capítulo 3, isso, depois vai para isso, 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 isso. Acabou o esqueleto? Acabou. Daí eles começam a escrever. E seguem o projeto à risca. Eu morro de inveja. Jamais, jamais, jamais conseguirei. Então, a senhora não começa. Você pode até começar pelo meio do livro. Às vezes, o que eu acho que é começo vai parar no meio. Troco de lugar. Nossa, eu só não troco a história, o fio da história, nessas 30 versões diferentes. Não, a história é a mesma. Não troco os personagens, não troco a característica dos personagens. A minha luta é a luta com as palavras. Entendeu? O meu jogo... Chego até a achar que tem uma coisa de não querer terminar, sabe? Então, eu fico nessa punheta, se é que me desculpem. Mas é um negócio assim que não acaba. É o jogo com as palavras. Com as palavras. Ivana, já vi que você é rigorosa, né, com o seu texto. Você tem alguma disciplina para escrever? Você se força a escrever tantas horas por dia, em tal horário? Tem algum tipo de disciplina? Olha, como eu trabalhei 31 anos no serviço público, eu tinha uma disciplina. Eu escrevia no meu horário de trabalho, eu vou dizer, porque vocês vão ficar bravos e são até capazes de me denunciar. Mas toda hora de folga no trabalho, eu escrevia na repartição. Mas daí, e escrevia em casa também, mas tinha um horário. Eu me aposentei, tive a felicidade de me aposentar em maio agora deste ano, e foi muito difícil adotar um ritmo de escrita na minha casa, tendo todo o tempo do mundo para escrever. E é engraçado, né? Porque tudo que eu mais queria durante os 30 anos que eu trabalhei era um dia ter todo o tempo do mundo para escrever. Quando ele apareceu, eu ficava vendo televisão, ficava no Facebook. Você trabalhava em quê? Oi? Você trabalhava em quê? Eu fui socióloga da Secretaria do Bem-Estar Social da Prefeitura, lá em São Paulo, num bairro muito pobre e violento. E daí que... Não, mas agora que eu estou animada com o final do romance, deixei de lado um pouco a televisão e estou escrevendo, média de 6 horas por dia, um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, está bacana. Você já citou várias vezes a televisão, e eu que li o livro e as pessoas que vão ler vão ver também que a televisão está muito presente aqui, tanto para a mãe quanto para a filha, né? Eu fiquei curioso, queria saber o que você vê na televisão. Tudo, menos novela. Engraçado isso. Via novela a vida inteira, eu assisti novela, só que de uns anos para cá, estou detestando tudo, todas as novelas. Agora estou vendo Sangue Bom, porque tem uma amiga minha que trabalha, mas não vejo novela. Adoro entrevistas, não vejo filmes, adoro programas, quanto mais idiotas, melhor, entendeu? O programa. Criança Vida Moral, Oi? aquele programa do Bial. Adoro. Na moral, assisto esses programas do GNT, todos, de moda, adoro programa de moda, de culinária, todos. Enfim, eu sou uma telemaníaca. Acordo com a Ana Maria Braga, alô, adoro. Para mim, quer me ver feliz é acordar, tomar café, ler o jornal, que eu acordo muito cedo, ligar e ver Ana Maria Braga. Como eu moro sozinha, o barulho da televisão é uma delícia. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço, tem gente em casa, entendeu? É ligar a televisão. E a música? Te estimula? Música me estimula para algumas coisas, mas para escrever tem que ser silêncio absoluto. Não pode nem ter vizinho brigando,
nem ter criança chorando do lado, nada, nada. É complicado isso. Por isso que eu escrevo bem de manhã. De noite, não, porque agora eu durmo cedo, mas, enfim. E eu moro num bairro silencioso também. E você citou algumas vezes a cervejinha. Ela te inspira a escrever? Não, a escrever não, ela me inspira a viver. E escrever, não, nada a ver. Nossa, quer escrever bobagem, escreve bebendo. Mas adoro sentar na mesa, conversar com uma cerveja. Para mim, isso é vida. Eu sempre acho que a felicidade não dá boas histórias. Porque, entendeu? Eu conheço milhões de mulheres bem amadas de verdade, felizes no seu casamento. O que eu falaria delas que interessaria a uma leitora, entendeu? Agora, na hora que, ok, a mulher viveu um super amor lindo, maravilhoso, e o cara morre, aí já começa a ficar legal, entendeu? Porque tem que ter perda, tem que ter dor, para ter substância, sabe? Para pegar o leitor. Eu não estou contando a vida como ela é, né? Eu estou querendo te cativar, e eu estou querendo te prender na minha história. Para contar a história que você vê na sua casa, na sua mãe, é a tal boa notícia não dá manchete, né? Enfim, mas na minha coleção de amores, claro que tem momentos raros de muita felicidade. Eu fui casada com o pai da minha filha, certo? Ali foi um pedaço legal da minha vida, durou muito pouco. Ele era um cara legal, o mais legal com quem eu me relacionei, tanto é que durou muito pouco, porque o meu foco já estava para caras mais detonados, né? Talvez hoje esse reencontro teria muito melhor, teria sido bem-sucedido. Na época eu não estava pronta para viver um amor verdadeiro e real, entendeu? Eu tive que passar pela bendita análise para me entender como mulher e para estar pronta para encontrar um verdadeiro amor. Só que isso aconteceu tarde demais. Então, ficou esse vazio na minha vida, que não é vazio, porque ele é totalmente preenchido com coisas que me dão tanto prazer ou mais do que um companheiro. Ivana, um pouco dentro dessa questão da mulher, você retrata a mulher em um período que a mulher vem de um século aí de mudanças, enfim, inimagináveis, assim, gigantes, e o homem também é afetado por essas mudanças. Eu queria saber de você, assim, opinião pessoal, como escritora e socióloga, como você vê a mulher, né, hoje em dia, essa mulher contemporânea, e, principalmente, como que você vê o homem? Você, em algum momento, lança na sua literatura um olhar também sobre esse homem contemporâneo e da forma como ele se relaciona com essa nova mulher? Eu falo muito de relações nos meus livros, né? Homem e mulher, e tanto nos contos quanto nos romances. Olha, eu vou na linha dela. Eu acho que está todo mundo perdido. Não é nem só a mulher, né? Homens, mulheres, a gente caímos de paraquedas num mundo onde não sabemos mais o que queremos, onde parece que a gente já experimentou de tudo, como se diz, e nada satisfaz. Então, ou a mulher achou o caminho da profissionalização, da grana, e foi por aí obstinadamente, e virou uma mulher de sucesso, ou ela foi ser dona de casa e não se contenta com isso, e acha pouco, e fica buscando mais, ou ela busca no sexo, ou ela busca nas drogas. Eu acho que estão... Mas a minha visão é da mulher já adulta hoje. Eu estou acompanhando... Isso tudo que eu estou falando, né, vale para as trintonas, quarentonas, vamos dizer, né, nem trintonas. E eu vejo, cada vez com mais esperança, essas gerações mais novas. Então, as de 30,
que a geração da minha filha, eu já vejo mais legais, sabe? Elas estão mais centradas do que a minha geração, estão mais focadas. As de 20 e de... Te contei, né, que eu convivi esse fim de semana com meninas adolescentes de 13, 14 anos. Achei elas ótimas, assim, uma cabeça sadia. Elas estão lendo para caramba, e dedicadas, e antenadas. Menininhas bacanas, entendeu? Parece que as drogas já é um negócio meio afastado. Deus permita, né? Que não é mais como na minha geração, que era um valor, você se drogar, se beber até cair, enfim. Parece que os efeitos já foram tão danosos, né? A gente já teve tanta certeza que isso é ruim, que parece que o pessoal já está mais de cara limpa, mais querendo alimentos orgânicos. Enfim, vejo um movimento aí, não só os ecochatos, mas vejo uma juventude mais saudável, sabe, de cabeça mais inteira. Então, a minha perspectiva para o futuro é de uma mulher mais centrada, menos histérica, mais focada no que vale a pena. Não sei, talvez. E os homens? Os homens, eu tenho um carinho especialíssimo pelos homens, porque eu acho que eles, sim, foram renegados nos últimos tempos, abandonados à própria sorte, porque todo mundo estava tão atrás do discurso inflamado das mulheres, né? Mas eles são fortes, eles recuperam o caminho rapidinho. Ivana, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Foi uma viu? delícia conversar com você aqui. Adorei estar Muito obrigado com a todos. vocês. Foi uma delícia.